Ele nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Ele era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que o Eterno Pai ele estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados. Pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele carregou e que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Ele foi preso e condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Então ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Ele foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora não tivesse cometido nenhum crime nenhum, nem tivesse tido uma só mentira. O Senhor nosso Pai Eterno diz: eu quis maltratá-lo, porque eu quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa. E verá os seus descendentes, ele fará com que o meus planos dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muito merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra, ele receberá a sua recompensas, junto com os grandes e os poderosos. Pois ele deu a sua própria vida, ele foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos, e ele orou pedindo que eles fossem perdoados. Agora nesta história que eu irei relatar, é um relato e também um testemunho que pode nos alertar. Eles eram um grupo de amigos. Eles são um grupo de amigos que sofrem as mesmas consequências. Escute o relato de cada um deles e preste muito bem atenção. Os Demônios do Pesadelos é um thriller psicológico que é sobrenatural e explora a linha do pensamento. Veja que também explora a linha do tempo, entre os sonhos e a realidade que persegue um grupo de amigos, que após uma série de problemas, de eventos estranhos e do pesadelos perturbadores, ele se vê envolvido em uma batalha espiritual e sobrenatural contra forças malignas que ameaçam devorar cada um deles não apenas seus sonhos, mas também os seus medos e suas almas. Nós temos que tomar muito cuidado com os demônios do pesadelo. Olhe o relato de cada um deles começa em uma pequena cidade, onde 5 amigos Felipe, Ana e Marcos e Maria e João então logo eles se reúnem para uma noite bem obscura, e bem escura e tenebrosa muito assustadora. Então logo eles decidem jogar um jogo que está dentro do livro A História. Não é apenas mais uma história de terror. O conto de fada é real. Durante a noite de diversão, Felipe menciona sobre um antigo livro que ele encontrou em uma casa, que se encontrava vendendo em uma cidade próxima. Em uma venda de garagem, Os Demônios do Pesadelos. Deste livro, segundo Felipe, nele contém vários rituais macabros. Dentro deste livro que Felipe tem comprado para participar desta brincadeira muito assustadora. Ora, neste livro contém história de magia e bruxaria também diz que dentro do livro nele contém vários rituais e as histórias deste livro sobre seres demoníacos e seres sobrenatural e espíritos. O livro é obscuro, que se alimentam do medo e do pavor e desespero. De cada um deles, quando eles têm pesadelos, ele se alimenta do pavor e desespero de uma pessoa. O da pessoa. O primeiro pesadelo que aqueles grupo de amigos sofreu. Felipe, Ana, Marco e Maria e João naquela mesma noite. Todos voltam para suas casas, mas a atmosfera estava muito bem pesada e inquietante daquela reunião onde eles se reuniram e também se instala. Ao adormecer, de cada um deles começa a ter pesadelos. Vivo e real e assustadores. Felipe sonha que ele está sendo perseguido por uma sombra em um labirinto sem fim. Então Ana vê um monstro terrível e assustador. Ele estava dentro do seu quarto, enquanto Marcos é confrontado por figura sombria do seu próprio pesadelo que o atormentam. Ele acorda, mas as sensações de medo e pavor, e desespero e angústia ainda os perseguem cada um deles.
Eles decidem ir a fundo procurar uma grande ajuda espiritual, então logo eles decidem ir a fundo procurar ajuda, da parte do Nosso Senhor. Então eles vão procurar ajuda espiritual da parte do Eterno Pai. Então logo eles vão investigar na investigação. Eles, preocupados com suas experiências, os amigos decidem se reunir novamente para discutir os pesadelos. Ana sugere que o livro de Filipe, que este livro seja queimado, e não jogado fora. Este livro tem que ser queimado. Pode estar relacionado ao que eles estão vivendo. Eles decidem investigar a origem do livro que foi comprado e os mitos associados aos demônios deste livro do pesadelos. Ao pesquisar, aquele grupo de amigos encontram as histórias sobre criaturas que se alimentam do medo mais profundo e do pavor e do desespero humano que podem se manifestarem nos sonhos. Eles descobrem que, segundo a lenda, esses demônios do pesadelos podem ser invocados e ao mesmo tempo banidos através de rituais espirituais no mundo sobrenatural, mas eles não sabem o que está por vir. Então logo eles decidem ir procurar uma ajuda, eles se decidem se conectar. Mas a decepção está por vir. A conexão sinistra de cada um deles na busca por respostas, eles visitam um antigo porão que pertenceu a um ocultista local. Durante a exploração, eles encontram um diário cheio de anotações e rituais perigosos indicando que o livro que Filipe encontrou pode ter sido uma ferramenta usada para invocar os demônios do pesadelos mais sombrio que existe, no mundo do submundo e no mundo das trevas do pesadelos. Conforme eles se aprofundam na leitura, eles se deparam com uma passagem que descreve um ritual de proteção, mas isto é somente engano, mas também o livro menciona que o ritual deve ser concluído antes da próxima lua cheia. Isto é somente engano de Satanás. É somente engano do diabo. Temos que ter cuidado com o que isto pode fazer com cada um de nós. Assim pronunciou os amigos, falando e explicando o que poderia acontecer um para com o outro. O cerco se fechou para cada um deles, os pesadelos mais sombrios de cada um à medida que a lua cheia se aproximava. Os pesadelos de cada um deles se tornam mais intensos e tenebroso e assustador e aterrorizante. Os amigos começam a ter visões. Eles têm visões mesmo quando estão acordados. Sombras aterrorizante. As sombras aterrorizava e assombrava cada um deles. Então eles, fugindo para os seus quartos, ouviu sussurros na noite, muito medos e terror crescente que os une. Os demônios do pesadelo parecem ter encontrado uma maneira no mundo sobrenatural, tentando encontrar uma maneira de atravessar a barreira entre os sonhos e a realidade. O ritual, logo eles decidiram a praticar este ritual. Eles nem imagina e nem espera para o que está para acontecer. Então, desesperado, aquele grupo se reúne na véspera da lua cheia para que todos eles juntos realizassem aqueles rituais. Embora eles se decidem se conectar, mas a decepção está por vir. A conexão sinistra de cada um deles, na busca por resposta, então a resposta pela busca do pesadelo mais sombrio de cada um à medida que a lua cheia se aproximava. Os pesadelos de cada um deles se torna cada vez mais intenso e tenebroso, mais assustador e aterrorizantes. Então cada um dos amigos começa a ter visões. Então os amigos começam a ter visões mesmo quando eles têm visões, mesmo quando estão acordados. As sombras aterrorizantes, ela assombra cada um deles. Fugindo para os seus quartos, sussurrando uma noite, nós temos medos e terror crescente que os une. Os demônios parecem ter encontrado para poder atravessar para este mundo sobrenatural, tentando encontrar uma maneira de atravessar barreira entre os sonhos e a realidade. Então logo eles decidem praticar este ritual, nem eles mesmos imaginam o que está para acontecer com eles. Então eles, desesperados, decidem se reúnem na véspera da lua cheia para realizar este ritual. Embora céticos, então todos disponíveis e dispostos a tentar se conectar, eles se colocam de pé para fazer uma oração pedindo a misericórdia e a cobertura espiritual. Exige item simbólico. Então todos eles, com coragem, decidem fazer sacrifício. Logo eles compartilham suas experiências, enfrentando seus próprios medos e seus desesperos sombrios. Aquela assombração mais profunda durante o processo. Enquanto realizam as suas orações, então logo eles começam a clamar mais alto, pedindo misericórdia pela sua libertação. Então as manifestações do espírito e sereis sobrenatural do demônio se intensificam. Então logo as sombras se tornam mais palpável e mais notável e ameaçadoras, e os amigos percebem que têm que encarar individualmente seus traumas e medos para que tudo isso venha a dar certo e funcione. Todos eles esquecem que a única solução está quanto
Entregamos a nossa vida nas mãos do nosso Senhor e Salvador Yahushua. Não é simplesmente um ritual macabro ou aterrorizante ou até, mesmo de manifestação, satânica que vai resolver a vida. Então eles decidem dobrar os seus joelhos, para fazer uma oração levantando um grande clamor, intercedendo pelos outros para que cada um deles venha obter a sua resposta e até mesmo também a sua vitória. No clima da oração, quando eles começam a interceder e a clamar, pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Yahushua, quando um deles intercede ao nosso Pai, pela vitória de cada um deles, eles passam a perceber que está tendo resultado cada um deles através da oração. E cada um deles é forçado a enfrentar suas piores lembranças e medos. Marcos tem que confrontar, ele tem que enfrentar os seus medos da sua infância traumatizada e também o seu medo de abandono. Então Ana, precisa assumir seu medo e os seus fracassos e a insegurança sobre seu valor. Então agora João deve lidar com as suas culpas que sente por não ter ajudado um grande amigo em necessidade. Então agora Maria, ela deve enfrentar os sentimentos de solidão. Então agora Felipe precisa confrontar sua própria vulnerabilidade. Com coragem e determinação, eles têm que superar seus medos. Eles todos juntos na busca por libertação conseguiram porque estavam orando e buscando a resposta do Senhor. Então agora todos juntos conseguem selar a batalha espiritual e o confronto sobrenatural que eles tiveram contra os espíritos e demônios que os atormentava. Logo um grande clarão e um brilho na escuridão, intensamente, enquanto eles invocam a proteção do nosso Pai eterno e do nosso Senhor e Salvador Yahushua, e a força necessária que veio através das suas orações, para expulsar todo o mal e expulsar aqueles espíritos malignos e as criaturas sombrias. Demônios foram embora para nunca mais atormentar. Então um novo recomeço eles obteram a sua resposta e vitória. Com a vitória sobre suas mãos, os amigos acordam em um novo dia, sentindo-se mais aliviados e leves, e libertos das garras do mal e de todo medos. Agora as sombras que antes os perseguiam não têm mais poder sobre eles. Então todos eles perceberam que enfrentar o mal e seus demônios internos foi tão importante quanto a ameaça demoníaca e infernal. Que todos enfrentaram, eles se tornaram libertos através da oração. O grupo decide que, embora tenha enfrentado momentos sombrios, a verdadeira batalha espiritual contra os demônios do pesadelos acontece dentro de cada um. Logo eles se comprometem a apoiar uns aos outros em sua nova jornada. Então eu peço que nunca mais deixei que o seu medo, o desespero venha controlar suas vidas. Se todos aqueles jovens não tivessem a força, e a coragem, e a vontade de sobreviver, e superar todos seus medos, eles não conseguiam se eles não tivessem fé? Todo aqueles jovens sabia que foi através da oração é a fé que nos faz prosseguir. Os demônios do pesadelos tornam-se um símbolo de resiliência e amizade. Eles não decidem mais queimar, mais guardar o livro, guardado como um lembrete da importância de enfrentar o medos e a coragem necessária para superar os desafios da vida. A história termina com uma cena dos amigos rindo e compartilhando suas novas jornadas e experiências, agora mais unidos do que nunca, prontos para enfrentar o futuro. Mesmo eles sabendo que juntos podem superar qualquer dificuldade. Somente na força da fé e coragem em nome do nosso Senhor e Salvador Yahushua. Essa narrativa explora temas de medo que temos que enfrentar, mesmo na amizade ou superação na luta contra as forças obscuras, tanto externas quanto internas, que todos enfrentamos na vida. Vocês, fique à vontade e tenha fé que somente a oração podem superar toda força maligna quando oramos com fé no nosso Senhor Yahushua. Ele nos dá a vitória, ele nos faz vencer e alcançar através da superação, obtendo a nossa resposta e alcançando a nossa vitória. Então eu disse, eu tenho que ir mais a fundo a respeito de tudo isso. Ainda não obtendo a resposta que eu buscava à medida que eu ia mais a fundo, mas se tornava obscuro. Foi então que, quando eu estava conversando com um dos meus familiares, me deram uma seguinte resposta dizendo bem assim: na nossa família, assim como aconteceu com vocês, existe uma jovem que também sofria com esses pesadelos. Então logo fui atrás desta jovem, eu encontrei esta jovem. Eu obtendo a resposta não necessariamente da forma que eu queria, mas assim mesmo conversando com ela, então eu tive a ideia de estar colocando o seu relato. Neste meu relato, escute e veja o que esta jovem enfrentou e o que ela passou. Eu sei que não é fácil ter que enfrentar a dimensão sobrenatural e espiritual
e passar por essa dificuldade tendo que enfrentar os seus medos, mais profundo e também o seu pesadelo. Até mesmo em uma noite tão obscura e tenebrosa que às vezes nos dá muito medo. Agora vou deixar o relato do seu testemunho. Que ela passou e enfrentou o demônio e os espíritos. Do pesadelo, escute o seu relato. Para manter a privacidade do seu nome, iremos chamá-la de Júlia. Eu me chamo Júlia, irei contar o meu relato e testemunho. É um relato que vai edificar a vida e o coração de muito irmão e irmãs que vão ouvir. Este meu relato, neste meu testemunho que eu irei contar, era um final de tarde aonde eu me deitei para tirar um sono. Quando eu entrei em meu quarto para tirar um sono, eu deitei de barriga para cima, com as minhas pernas de frente, para a porta do meu quarto. Quando eu peguei no sono, logo em seguida eu senti que um pesadelo me pegando. Quando aquele pesadelo me pega ali no meu quarto, que eu estava deitada ali, eu me via em uma parede daquela casa. Aonde eu morava, eu mesma me via na parede, então eu fui me aproximando de mim mesma. Logo eu pensava, como é que eu posso estar me vendo? Lá sendo que eu estou aqui, mas eu assim mesmo eu fui se aproximando de mim. Mesma quando eu fui se aproximando, eu estava com as vestes pretas. Na minha blusa tinha um capuz sobre a minha cabeça. Ali eu estava de cabeça baixa, mal dava para observar, ou até mesmo ver o meu rosto, mas mesmo assim logo eu fui me aproximando, então eu toquei em mim mesma. Foi quando eu me assustei em tocar em mim mesma. A minha cabeça se levantou, e logo eu pude observar que o meu rosto se parecia com aquela máscara do pânico. Logo naquela mesma hora eu acordei, daquele pesadelo que eu pude presenciar. Eu sem demora quero terminar de contar o meu testemunho. Este relato para quem vai ouvir e você possa entender. Este relato sobre o demônio do pesadelo que aconteceu comigo. Em meu sonho, então logo eu fui pesquisar a respeito daquele filme, que ainda não tinha lançado o filme do Pânico. A gente não tinha televisão em nossa residência, porque era um aparelho de quantia muito alta. Também a gente não assistia estas coisas que são os filmes. A gente também não tinha televisão e nem videocassete para poder estar assistindo. E logo, curiosamente, eu fui pesquisar o ano que tinha lançado este filme. Eu tinha idade de 15 anos, mais ou menos esta idade quando tive este sonho, foi tão real e impactante. Este filme ele foi lançado no ano de 1997. Que este filme foi lançado, porque eu nasci no ano de 1991, provavelmente o sonho que eu tive sobre este filme foi no ano de 2000. No conceito do demônio do pesadelo é frequentemente associado a entidades ou forças que provocam medo, ansiedade e angústia no indivíduos, principalmente durante o sono. Em muitas culturas e tradições, esses demônios são vistos como criaturas que se alimentam do medo e da vulnerabilidade humana. Abaixo estão alguns objetivos e características que costumam ser atribuídos a essas entidades. Então ele instigar medos. O principal objetivo de um demônio do pesadelo é instigar e amplificar os medos mais profundos de uma pessoa. Eles podem manipular os sonhos e criar cenários aterrorizantes que refletem os medos e inseguranças do sonhador. Eles causar angústia. Esses demônios muitas vezes buscam causar angústia emocional e mental. Eles podem aparecer como figuras ameaçadoras ou criar situações de desespero, levando a pessoa a experimentar emoções intensas de pavor e vulnerabilidade. Interferir no sono. Os demônios do pesadelo são, frequentemente, associados a distúrbios do sono, como pesadelos recorrentes ou paralisia do sono. Eles podem perturbar a paz do sono, resultando em fadiga e estresse na vida diária da pessoa. Simbolizar conflitos internos. Além de serem vistos como entidades externas, os demônios do pesadelo também podem simbolizar conflitos internos, traumas não resolvidos e medos subconscientes. Eles podem representar aspectos da psique humana que precisam ser confrontados e superados. Despertar a consciência. Em algumas tradições, acredita-se que esses pesadelos e demônios também têm a função de despertar a consciência da pessoa para questões que precisam de atenção. Através do medo e da angústia, eles podem forçar o indivíduo a enfrentar problemas que, de outra forma, poderiam ser ignorados. Entretenimento e narrativa. Em muitas histórias e mitologias, os demônios do pesadelo servem como elementos narrativos que exploram temas de medo, luta e superação.
Eles podem ser usados para ilustrar a batalha entre o bem e o mal ou a jornada da pessoa, que pode enfrentar ou está enfrentando seus medos. No geral, o demônio do pesadelo é uma representação poderosa dos medos humanos e das lutas internas que todos enfrentamos em algum momento de nossas vidas. Ele serve como um lembrete de que, embora o medo possa ser paralisante, enfrentá-lo pode levar ao crescimento e à transformação de uma pessoa. Isso foi o que eu pude presenciar neste sonho neste momento. Eu quero agradecer ao nosso Senhor, o Eterno Pai, por ter me sustentado até aqui. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Por isso que eu venho me colocar diante de ti, neste dia que o Senhor me deu por ter acordado diante de ti. Tudo posso naquele que me fortalece em minha oração. Na tua presença quero te pedir que me cubra de forças, e saúde e paz te consagra minha vida, assim como os meus familiares e amigos. Que o Senhor nos proteja, nos guarde e nos livre de todo mal. No dia de hoje eu quero fazer esta oração. Senhor meu Pai eterno, apresento todas estas pessoas que no dia de hoje ou no dia de amanhã, quando ouvir este relato que significa o mal, o meu Pai, proteja todas estas pessoas do mal e do inimigo. Guarde todas as pessoas ouvintes deste canal e dê a proteção, em nome do nosso Senhor e Salvador Yahushua, que esteja com todos para sempre. Amém. O que é a paralisia do sono? A paralisia do sono é uma condição que ocorre quando uma pessoa fica temporariamente incapaz de se mover ou falar, enquanto está adormecendo ou acordando. Durante esses episódios, a pessoa pode estar consciente do seu ambiente, mas incapaz de se mover. Muitas vezes a paralisia do sono é acompanhada por alucinações visuais e auditivas muito vívidas, o que pode causar extremo medos e ansiedade. Esse fenômeno é frequentemente associado a sonhos lúcidos e sonho vívidos e experiências do demônios do pesadelos. Tentando escapar do ecos da noite e do ecos da escuridão, existem dois salmos principais conhecidos por falar sobre proteção e a sombra, perigos da noite. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor meu Pai, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você, ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua, de noite. O Senhor nosso Pai eterno guardará você de todo perigo, ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Salmos 91, versículos 5 ao 6. Medos da noite. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Este salmo é amplamente conhecido como Salmos da Proteção, destacando que, sob as asas do Altíssimo, não há o que temer durante a noite. Salmos 121, versículos 5 ao 6. Sombra e proteção. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua, de noite. Este versículo enfatiza que o Pai Eterno é um guarda constante que não dorme, protegendo tanto do perigo diurno quanto do noturno. Outros versículos relacionados. Salmo 139, o verso 12, diz que as trevas não são escuras para o nosso Pai Eterno, e a noite resplandece como o dia, reforçando que a proteção divina não depende da luz. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos do Pai e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago, e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa do que os rubis, e tudo que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm.
O Senhor, com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a tua alma e adorna o teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai, e volta amanhã que te darei, se já o tens contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Provérbios capítulo 3, versículo 24. Quando se deitar, não terá medo. Ao deitar-se, o seu sono será suave. A chegada de Mariana em uma pequena cidade cercada por florestas densas. É uma cidade bem antiga. Mariana é uma jovem estudante de psicologia. Se mudou para uma antiga casa que havia sido herdada de sua avó. A casa, cheia de móveis empoeirados e quadros de família, exalava um ar de morte e mistério. Embora Mariana estivesse bem animada para se estabelecer, ela não podia ignorar a sensação de que algo estava errado. À noite, sons estranhos pareciam ressoar pelas paredes, e um frio gélido tomava conta do ambiente. O primeiro episódio que aconteceu depois de algumas noites na nova casa, Mariana começou a experimentar algo angustiante, a paralisia do sono. No primeiro episódio, ela acordou de um sonho vivo onde estava sendo perseguida por silhuetas sombrias. E demoníaca, quando tentou gritar, ela percebeu que não conseguia mover seu corpo, nem mesmo para abrir os olhos. A atmosfera em seu quarto era opressiva e uma sensação de presença a envolvia. Era como se alguém ou algo estivesse observando-a. Desesperada, ela finalmente conseguiu se mover e acordou, ofegante e suando frio. Havia algo aterrorizante nessa experiência de consciência sem controle. Ela começou a investigar a paralisia do sono e descobriu que muitos outros já haviam vivido experiências semelhantes à dela, frequentemente acompanhadas por alucinações aterrorizantes. A pesquisa, então, ela decide se aprofundar e mais a fundo. Intrigada, ela assustada, Mariana decidiu aprofundar seus estudos sobre o fenômeno. Ela leu sobre a paralisia do sono em livros artigos, descobrindo que era um fenômeno comum em todo o mundo. A maioria das narrativas envolvia figuras demoníacas e sombrias e sentimentos de medo extremo. Depois de algumas semanas, os episódios começaram a se intensificar, antes de se tornarem mais frequentes e difíceis de suportar. Naquela mesma noite, Mariana decidiu gravar um vídeo para documentar suas experiências. Ela queria capturar o que acontecia durante esses episódios de paralisia. Ela, convencida de que poderia entender e até superar seus medos. Ela nem imaginava o que estava por vir, ou o que encontraria através do seu medo. O encontro sombrio com os demônios do pesadelo. Numa noite durante um episódio particularmente intenso, Mariana se encontrou paralisada novamente. Mas desta vez, em vez de tentar se mover, ela decidiu ser meramente observadora. Ela viu uma figura sombria e aterrorizante em pé ao pé da sua cama, com olhos brilhantes e penetrantes. A figura parecia quase humana, exceto pela sua atitude ameaçadora e a aura de escuridão. O pânico, que começou a aumentar cada vez mais. O episódio de Mariana começaram a se intensificar, antes de se tornarem mais frequentes e difíceis de suportar. Então, naquela mesma noite, Mariana decidiu mais uma vez gravar outro vídeo, para documentar sua nova experiência novamente, porque Mariana queria capturar o que acontecia durante em seus sonhos enquanto ela dormia. Mariana queria tentar gravar esses episódios de paralisia do sono, então ela convencida de que poderia entender e até superar seus medos. Ela menos esperava o que estava por vir, porque Mariana ia encontrar através dos seus medos. O encontro sombrio ela presenciou numa noite,
Durante um episódio, Mariana se encontrou paralisada novamente. Mas desta vez, em vez de tentar gritar ou se mover, Mariana decidiu ser meramente observadora. Viu uma figura do próprio demônio em forma de um pesadelo sombria de pé ao pé da sua cama. Então Mariana olhou e ela viu. A figura parecia quase humana, exceto pela sua atitude ameaçadora e a aura de escuridão. O pânico se apoderou dela e, mesmo que não conseguisse gritar, seu coração batia com força. A figura se aproximou dela lentamente e, como se pudesse sentir seu medo, sussurrou com palavras incompreensíveis. O ambiente ao redor se parecia distorcido. Mariana, ela se sentiu afundando numa escuridão profunda, mesmo quando Mariana não tinha mais força. Então, para ela se mover, Mariana lembra e clamar por misericórdia. Mariana pede a proteção do Espírito Santo do Eterno Pai. Que ele viesse socorrer ela. Finalmente Mariana conseguiu se mover. Aquela figura demoníaca é sombrio, o demônio do pesadelo. A figura desapareceu como uma fumaça. Na escuridão daquela noite e como um sonho, esquecido, mas a sensação da angústia permaneceu. A confraternização dela, Mariana, determinada a entender a origem dessas experiências, ela decidiu conversar com alguns do seu colega na faculdade sobre o demônio do pesadelo e sobre a paralisia do sono. Durante uma reunião na biblioteca, ela conheceu um jovem chamado Lucas, um estudante de neurociência que tinha interesse no tema. Eles começaram a discutir como o estresse e a falta do sono poderiam influenciar esses episódios. Logo ele vai responder desta forma: Lucas, ciente dos efeitos que a paralisia do sono poderia ter sobre a mente, sugeriu que ela, Mariana, tentasse técnicas de relaxamento antes de dormir e que mantivesse um diário dos sonhos. Ele também menciona um método que envolvia a prática de sonhar lucidamente, o que poderia ajudá-la a controlar melhor suas experiências durante a paralisia do sonho. O encontro final dela, ela seguindo os conselhos de Lucas, Mariana começou a praticar muita oração e exercícios de leitura bíblica, e a controlar a sua emoção antes de dormir. Aos poucos ela começou a sentir um pouco mais de controle durante as leituras da Bíblia sua noite. No entanto, em uma noite o terror voltou com mais força total. Durante um episódio de paralisia, Mariana se viu novamente em um pesadelo, mas desta vez, ao invés de escapar, decidiu confrontar com a palavra do Senhor. A figura demoníaca e aterrorizante e sombria. Quem é você? Ela perguntou e também pensou. Sentindo-se mais corajosa para sua surpresa, aquele demônio do pesadelo, a figura se virou e revelou um rosto aterrorizante. Parecia com um rosto bem familiar. Era uma versão distorcida de si mesma, cheia de inseguranças e medos que a consumiam. A libertação de Mariana, ela entendendo que o demônio do pesadelo, aquela figura sombria, representava suas ansiedades e traumas não resolvidos. Mariana começou a se comunicar com a figura. Você não me controla, em nome do Senhor e Salvador Yahushua. Mas, ela gritou em sua mente, enfrentando suas inseguranças. Com cada afirmação das palavras e coragem, a figura começou a desvanecer, a escuridão ao seu redor se dissipando. Gradualmente, com um grande clarão de luz, vinda do céu dentro do seu quarto. Assim ela presenciou no momento final, quando Mariana finalmente sentiu todos os seus medos se esvaindo. Acordou em sua cama, respirando profundamente. Havia um alívio que não sentia há muito tempo, como se uma carga tivesse sido retirada de suas costas e da sua vida. Assim Mariana terá um novo recomeço, o novo começo com o controle ganho. Mariana não teve mais episódios de paralisia do sono. Ela continuou a explorar séries sobre a mente humana e ajudou outras pessoas a entenderem e enfrentarem seus próprios medos. A experiência transformadora proporcionou a ela não apenas a superação de um fenômeno aterrador, mas também um profundo autoconhecimento. Mariana se tornou uma contadora de histórias, compartilhando sua jornada em palestras. Para Mariana, nunca mais a figura sombria se tornou um símbolo não mais de terror, mas de resiliência e superação. O despertar na experiência do sono de uma pessoa. O que é o despertar? Mariana acordou de um sono profundo, mas a sensação era diferente. O ar estava denso em seu quarto, e uma estranha quietude preenchia o espaço. Suas noites haviam se transformado em um campo de batalha entre seus medos e inseguranças. Após enfrentar aquele demônio do pesadelo e aquela figura sombria, algo dentro dela mudou. Essa mudança estava prestes a se manifestar de forma poderosa. Aquela luz que penetra na escuridão. Ela, sentada em sua cama, sentiu a luz da manhã filtrando-se através das cortinas brilhante. Era uma luz dourada, que pela primeira vez em semana parecia promissória, trazendo uma sensação de alívio e renovação.
A paralisia do sono, que antes era um ciclo aterrorizante, agora se tornava um símbolo de resistência. E aprendizado mais Mariana, ela se deu conta de que havia passado por uma transformação. A recordação de um pesadelo e a lembrança das noites anteriores à figura em sua mente. As sombras, os sussurros, as figuras distorcidas, todas aquelas experiências haviam sido uma forma de consultar seus demônios do pesadelo e seus passados. Não apenas figuras sombrias, o próprio medo, mas também traumas e inseguranças que a acompanharam durante toda a sua vida. No entanto, o mais importante era que, ao enfrentar essa escuridão, Mariana havia encontrado a coragem de se levantar. Um novo começo. Decidindo que não iria se deixar abater por suas experiências anteriores. Mariana resolveu aproveitar o dia que surgia. Levantou-se, vestiu-se com uma determinação renovada e abriu as janelas, permitindo que a brisa fresca do dia entrasse em seu quarto. Ela poderia sentir que em sua mente havia um novo espaço, um espaço para o crescimento e para a autoconfiança. As marcas do passado, embora a paralisia do sono não a tivesse mais atormentado desde a noite em que enfrentou seus medos. As lembranças ainda a acompanhavam. Em um diário, ela decidiu escrever sobre suas experiências. A escrita tornou-se uma forma de libertação, permitindo que ela canalizasse suas emoções e refletisse sobre o processo de cura. Cada palavra escrita era um passo na direção do autoconhecimento. A conversa com aquele jovem chamado Lucas. Durante a semana seguinte, Mariana se encontrou com Lucas para discutir suas experiências e o que havia aprendido. Ao compartilhar sua história, ela sentiu um peso sair de seus ombros. A conversa fluiu naturalmente e Lucas estava genuinamente interessado em sua jornada. Ele ouviu atentamente enquanto ela contava sobre a figura sombria e sobre como ela transformou sua vida. Você não apenas sobreviveu ao pesadelo, respondeu. Lucas comentou. Você realmente enfrentou e aprendeu com ele, e isso é algo poderoso. A luz, que veio do nosso Senhor e do Eterno Pai. Mariana decidiu que queria ajudar outras pessoas, que passavam pela mesma situação que ela. Ela começou a organizar grupos de pessoas e apoio para discutir a paralisia do sono e a ansiedade. Juntas, as pessoas compartilhavam suas histórias, criando um espaço seguro para que todos pudessem se abrir, contando sobre os demônios do pesadelo, falando sobre seus próprios medos e inseguranças, o encontro e a coragem em suas palestras. Mariana usava a metáfora da paralisia do sono como um exemplo de como enfrentar os seus medos e os seus demônios do pesadelo internos. Mariana logo incentivava todos a não temerem suas sombras, mas abraçá-los como parte de seus próprios processos de crescimento. Cada pesadelo e demônios pode se tornar uma lição, Mariana dizia. Cada despertar é uma nova chance de se reerguer e continuar lutando. O legado da superação. Com o passar do tempo, Mariana tornou-se uma voz respeitada na comunidade. Eufórica, alterando a compreensão sobre o medo e as experiências de sono. Ela explicou que todos enfrentamos nossos próprios demônios e que a verdadeira bravura reside na disposição de encarar a escuridão. No silêncio da noite, quando o mundo ao seu redor adormecia, Mariana se sentava em seu quarto e observava as estrelas. Sabia que, independentemente do que encontrasse no sono, ela tinha o poder de se erguer. Cercada pela luz da esperança, e que cada despertar seria mais uma oportunidade de abraçar a vida. Esta narrativa sobre o despertar na experiência do sono reflete a batalha e a resolução internas que muitos enfrentam. Aqui vai uma palavra profética para sua vida. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios. Pai eterno, o Senhor está te conduzindo a um novo tempo. O que parecia seco, sem direção ou esperança, Ele está transformando. Este dia marca o início de uma restauração. Caminhos estão se abrindo onde antes havia confusão e fontes de vida estão surgindo onde havia desânimo. Receba com fé. O Eterno está fazendo algo novo em sua vida.